Ótimo. Estamos ao vivo, então, aqui no projeto de extensão Conversas Virtuais sobre Psicanálise da UFMG. Queria agradecer muitíssimo a presença do professor Leopoldo Fulgêncio e da professora Lígia Vanpré Romberg, estou pronunciando certo? Certo? Vou apresentar os professores a partir da apresentação desse livro sobre o qual a gente vai falar hoje, né, o desenvolvimento emocional e prática psicoterápica na perspectiva psicanalítica de Donald Winnicott, publicado pela Blucher, foi publicado muito recentemente, então vale a pena dar uma olhada, foi publicado em 2024, ano passado. O professor Leopoldo é professor associado, livre-docente do Instituto de Psicologia da USP, ele é autor do Porquê Winnicott, a Psicanálise do Ser, Teorias Psicanalíticas do Desenvolvimento, um estudo histórico-crítico comparativo, volume 1, volume 2, autor ainda de Winnicott e Companhia, Winnicott, Klein e Ferenczi, dentre outros títulos. A professora Lígia Vanpré Humberg é doutora pelo Instituto de Psicologia da USP, realizou o estudo Addiction Diagnosis, Treatment and Skills no King's College da Universidade de Londres, é membro do núcleo do Espaço Potencial do Instituto Sede Sapiente, onde é professora do curso Winnicott, Experiência e Pensamento. É também professora do curso de formação em psicanálise do CEP e autora do livro Relacionamentos Adictivos, Vício e Dependência do Outro. A gente vai falar bastante disso, tem alguns textos da Lígia aqui nesse texto sobre adicção, que vale muito a pena ler. Mas, enfim, quero abrir a conversa, primeiro agradecendo em nome da UFMG, né, em meu nome também, a presença de vocês. Muito, muito obrigado. A ideia do projeto é apresentar as pesquisas, que são feitas no Brasil e no mundo sobre psicanálise. Esse livro, né, vem em boa hora, assim, são textos muito importantes, né? O Leopoldo já publicou, já tinha lido um artigo do Leopoldo que está aqui no livro, A Compulsão à Repetição como Impulso para a Reparação, um artigo lindo do Leopoldo, que está publicado aqui nesse livro. Eu vou falar um pouquinho, né, assim, da divisão dos capítulos, mas queria que vocês falassem de onde nasceu a ideia do livro, como é que vocês juntaram, vocês dois, como é que vocês se articularam aí na escrita, enfim, apresenta o livro para a gente seguir essa conversa, enfim, conversa aberta, fiquem à vontade. Muito obrigado. A gente que agradece também por estar aqui, por a gente poder falar sobre esse livro, que foi também um prazer para a gente, tanto escrever alguns textos individualmente, quanto a gente poder partilhar o escrever e publicar um livro junto. Então, a gente agradece muito você, Fábio, também por esse convite. Ótimo. Então, além do agradecimento, acho que tem uma coisa a ser destacada que tem a ver com o nosso tempo, que é esse modo de divulgação, né? Esse modo de divulgação, usando a internet, deixando as coisas no YouTube, que isso implica realmente uma possibilidade de divulgação do conhecimento, né? Os livros não ficam só nas prateleiras, nas livrarias, mas dessa maneira a gente tem uma coisa mais viva, né, com a divulgação, o número de visitas, as pessoas podem ver agora, podem ver depois. Então, eu queria agradecer muito ao Fábio pelo convite de estar aqui, de poder falar da nossa produção e do nosso pensamento, assim, e também te parabenizar por essa iniciativa de como um projeto de extensão, né, que eu acho que poderia ser copiada em todas as universidades, em todos os departamentos aonde você tem de uma maneira ágil a possibilidade de divulgar, colocar o conhecimento para as pessoas lerem e para as pessoas terem acesso àquilo que está sendo produzido, né? E hoje em dia, com os mecanismos de tradução simultânea e tradução que o próprio YouTube faz, a gente tem a possibilidade de divulgar o nosso trabalho não só no Brasil, como no exterior, né? Então, eu queria agradecer bastante. Conhecemos Fábio já há longo tempo, né? Fábio participa comigo de um grupo da Ampep, né?
e temos feito já há alguns anos algumas coisas juntas, né? Além do pensamento intelectual, do pensar a psicanálise, pensar temas do nosso mundo, quero realçar também o lugar afetivo, o lugar de proximidade, o lugar de amizade, o playing, né? Que a gente Uhum. acaba realizando assim com aqueles que nos são caros, que são próximos e que nos estimulam a Uhum. pensar, né? Então, sobre esse livro, eu acho que eu vou falar duas coisinhas assim, tá? Mais no sentido de como é que surge esse livro. Tá bem. Mas esse livro surge desde o momento em que eu encontro com Lígia, né? Então, desde que nós nos conhecemos, nós temos uma proximidade muito grande, né? Dividimos muitas coisas na vida, assim, e a coisa de 15, 20 anos atrás, eu acho que nós nos conhecemos em 2008, se eu não me engano, né? E desde então a gente tem tido uma parceria muito grande, assim. E dentre essa parceria, desde então, com essa proximidade afetiva, nós sempre partilhamos as coisas que desde então a gente estava fazendo, né? Então, muita conversa livre, às vezes um artigo começa a ser elaborado, outra coisa a gente começa a conversar, passamos um para o outro as coisas que escrevemos, e passado então 15 ou 17 anos, nós tínhamos alguns artigos importantes produzidos, que nós poderíamos já assinar juntos, mas foram escritos em separado, né? Escritos, artigos que Lígia escreveu e artigos que eu escrevi. E mais recentemente, acho que em 2015, por aí, um pouco mais para, acho que mais para frente, eh, nós escrevemos dois artigos juntos, né? E então esses artigos eles foram publicados na sua maioria em revistas acadêmicas. Eles têm um estilo um pouco acadêmico, assim, por um lado tem esse estilo de Uhum. das fontes, das referências, dizer de onde a gente estava falando, mas tem um outro aspecto que é a perspectiva do trabalho clínico mais direto, mais não tão envolto com as teorizações acadêmicas, às vezes necessárias, e nesse sentido, Lígia tem uma liberdade, leveza que eu não tenho. Os meus textos às vezes são mais difíceis, né? E então, nessa tonalidade clínica, né, é que esse livro foi pensado, né? Então, é um livro que por um lado, a gente se afasta um pouco não muito, porque os artigos foram produzidos também para nesse ambiente acadêmico, mas eles se dirigem muito à prática clínica, no sentido de ser um material reflexivo, operativo, para poder fazer psicodiagnóstico, para poder saber como lidar com problemas de psicopatologia ou de sintomas contemporâneos, né? Então, essa foi a tonalidade do curso. E, enfim, a gente gostou muito do resultado, né? Tivemos a alegria não sei se estou falando muito, Não. mas tivemos também a alegria de Elias Maleda Rocha Barros e Beth Maleda Rocha Barros é, Nos honrarem, né, com esse... honrarem, né, se dispuseram a escrever o prefácio do nosso livro. E uma coisa que me alegrou muito é ele nos ter colocado como casais que escrevem sobre psicanálise, casal Baranger, casal Rachoa Barros, casal Van Preumberg, né? casal Humber Fulgêncio. Umberto Fulgêncio, Muito né? legal. Uhum. Então, essa foi a tonalidade
Acho que do... no meu caso, eu só consigo escrever. Eu gosto muito da Joyce McDougall, né? Eu também falo bastante sobre ela, e ela falava que ela tinha que escrever quando ela tinha questões clínicas que às vezes a paralisavam ou a deixavam em dúvida, e ela escrevia sobre aquilo. Então, Uhum. para mim também é muito assim, eu não consigo escrever do nada. Para mim precisa ser a partir de algo que me provocou uma dúvida, uma questão que eu não sei. Então, também isso, sempre conversei muito com o Leopoldo, né? Quando tinha dúvida, ai, está acontecendo isso, o que que você acha? Então, muita troca, né? Até por isso, por a gente morar na mesma casa, então sempre a gente trocando. Acho que, Uhum. inclusive, os textos que a gente escreveu junto, que ele falou que foi em 2020, não foi à toa, é a época da pandemia, né? Então, assim, Uhum. também foi algo que nesse período que a gente se sentia tão mal, né? Às vezes assim, paralisado também. Então, isso foi uma coisa que foi muito boa para a gente, uma coisa criativa que nos ajudou também naquele momento de paralisação, que não foi só uma paralisação da questão clínica, às vezes no consultório, mas do próprio momento que a gente estava vivendo. Então, foi muito bom, trouxe vida para a gente ficar pensando como escrever, e teve essa questão também de cortes, escreveu de cut, então coisas que a gente também estava vendo na pandemia, e então foi algo que nos trouxe alegria e vida nesse momento. Uhum. De tensão, né? Assim, muito, muito legal a Exato. história. Aham. Foi uma coisa muito, muito boa também. Muito Tem bom. tem um esforço de pensamento e de, digamos assim, reação contra certa diversidade social na época da pandemia, mas Uhum. é uma preocupação, e aí eu acho que é uma preocupação de fazer com que aquilo que a gente escreva e aquilo que a gente escreve seja útil, seja uma Perfeito. ferramenta, seja alguma coisa que há algumas produções em psicanálise que eu acho extremamente inteligentes, mas Uhum. da mesma maneira extremamente inútil. Uhum. Isso, todos estão sujeitos a produzir coisas inúteis pela empolgação com o próprio pensamento, né? Exato. Quero Uhum. lembrar até, por exemplo, porque que Freud, quando escreve, manda o projeto para Fliss, ele Uhum. manda num mês, num dia de júbilo, né? Totalmente em êxtase, dizendo tudo se encaixa, tem a teoria da neurose, não sei o quê. 3 meses depois, ele escreve para o Fliss: desculpe tê-lo submetido a esse ataque de insânia, né? E uma das maneiras que eu interpreto isso é que é muito inteligente, tem muitas coisas que tem a ver, que depois ele vai usar a vida toda, mas inútil para a prática clínica. Uhum. Ninguém trata de um paciente com os 3 tipos de neurônios, zonas facilitadoras, nada disso. E então eu acho que essa preocupação, Uhum. tanto intelectual, acadêmica, quanto a preocupação do psicanalista de Uhum. fazer, não só se fazer entendível e Uhum. fazer coisas que as pessoas possam entender, mas que possam ser usadas, né? Sim. Então, essa foi uma outra preocupação da, da nossa escrita, e o tornar público, né, esse material tem a ver com esse tipo de uma proposta de que aquilo que a gente escreveu não seja o entendimento final desses problemas, Uhum. mas seja o ponto de apoio, de discussão, um material para avanço e discussão. Todos os temas tratados aqui, nenhum deles é impossível de você fechar. São Uau. temas que dão Uhum. e que vai exigir do leitor não aquele trabalho de entendimento de uma coisa hermética, vai exigir do leitor que ele se remeta à sua própria clínica, ao seu próprio fazer, e aí a gente tem mais gente para dialogar, para mais gente para conversar sobre essas coisas. Uhum.
Manda ver, manda ver. Eu queria sugerir da gente começar de trás para frente, que são os textos, né, que vocês escreveram efetivamente, né, que aparecem aqui juntos, né? A parte 3, né, que aparecem dois artigos, a busca de si mesmo e a identidade nas transformações corporais, e o self-harm, uma ação paradoxal que destrói e busca a si mesmo. Se desse para vocês comentarem um pouquinho desses dois textos, que eu acho que eles dialogam também, né? Em alguma medida, assim, a transformação corporal, a autolesão, né? O que que isso tem a ver com a busca de si mesmo? Como é que vocês definem isso? O que que vocês falam um pouquinho? Quer falar? Que... Quer começar? Eu Pode acho começar. que esses foram temas que foram chamando a nossa atenção, né? Uhum. Não só no momento que a gente escreveu, como na pandemia, na pandemia, mas desde antes, né? Uhum. E a gente já começou a atender essas questões aí de self-harm e das transformações corporais. Também é uma coisa que a gente notava, inclusive na rua, né, andando, a gente fala, puxa, tem pessoas que têm uma tatuagem, tem pessoas que se transformam naquela tatuagem, Uhum. né? Então a gente também foi pesquisando isso e inclusive tinha também relação até com as pesquisas sobre adição, que também a gente fala dessa busca de si mesmo, né? Que eu acho que é uma questão primordial para uma terapia. Se a gente pegar aqui uma psicoterapia winnicottiana, essa é a questão primordial, esse é um diferencial desse tipo de psicoterapia, e a gente também queria colocar isso em evidência nesse livro, Uhum. para a gente mostrar, através também desses exemplos clínicos, como é um atendimento e o que é que importa numa terapia psicanalítica winnicottiana, Perfeito. né? Uhum. Que é essa busca de si mesmo, né? Que é a integração, né? O desenvolvimento emocional no sentido de uma integração mesmo, né? Exato, e que está aqui, né, falando, por isso também esse título do livro, né, E, relacionando mesmo o desenvolvimento emocional com a uhum. nossa prática psicoterápica, porque é algo que é indissociável, né? Se a gente está falando de Perfeito, Winnicott, ou mesmo da Joyce McDougall, né? Desses autores aí que nos embasam, né? perfeito. Tem um aspecto, tem Uhum. coisas importantes aí nesses dois artigos. Tá. A primeira coisa é que eles são lidos a partir da teoria do desenvolvimento emocional descrita por Winnicott. Ok. Isso significa que você tem um ponto de partida sobre o que é a essência do ser humano, o que é que o ser humano procura, né? Você vai lá em Freud, ele procura prazer ou descarga, né? Uhum. E você vai em Winnicott e fala, legal, isso também, mas mais importante do que isso é ser no mundo, Uhum. né? Então, essa questão da ontologia, às vezes tão pouco falada na psicanálise, né, Uhum. de que há uma ontologia em Freud, uma ontologia freudiana em Klein, uma ontologia mais ou menos freudiana em Lacan, né? E você tem um outro tipo de ontologia em Winnicott. Winnicott Uhum. não é o único, mas você tem uma coisa assim. Então, esse é o primeira marca, assim, que você tem um ponto de partida sobre o que seria a essência do ser humano, né? Uhum. A sua ideia de ser e continuar a ser. E do outro lado da linha do desenvolvimento, você tem uma noção de saúde, né? Perfeito. Essa noção de saúde implica ser integrado, ter uma vida real, sentir que essa vida é sua, e se é sua e real, mesmo que seja sofrida, vale a pena ser vivida, né? Uhum. Então, é dentro desse contexto que, ao longo dos anos, a gente foi conversando muito sobre a organização dessa. A minha tese de livre-docência, Psicanálise do Ser, também foi construída em parceria com Lígia, assim, do entendimento do que é essa teoria, que ela não está clara em Winnicott, nas suas fases, nas suas descrições, etc. Então, esse é um ponto que dá um quadro, né?
de quais são os impulsos básicos e aonde se quer chegar. Uhum. Esse é o primeiro ponto. O segundo diz respeito a isso que Eli já falou en passant, que a gente via discutindo sobre essa história de tatuagem, transformações corporais, gente que faz plásticas dos mais diversos tipos, Barbie, Kevin, né, gente que mulher vampiro, mulher diabo, homem tigre, essas coisas mais malucas que a gente vai vendo assim. Uhum. Um dia passeando com os cachorros, né, ali já comentou, falou assim, puxa, essa pessoa, a gente não vê a pessoa, só vê a tatuagem. Uhum. E aí isso foi um critério para a gente, para identificar quando que uma tatuagem diz respeito a uma questão identitária mais grave, Uhum. quando que a tatuagem é um adorno, como um brinco, como pintar o cabelo, passar um batom, alguma Uhum. coisa assim. Então, porque é necessário ter nuances aí, né? Uhum. Então, nem todo mundo que faz tatuagem tem o problema de quem eu sou, qual é o meu lugar no mundo, né? Isso é importante. E não tem a ver com o tamanho da tatuagem. Não tem a ver com, Uhum. E a tem, mesma coisa da plástica, né? As cirurgias, inclusive o excesso de plásticas também que a gente vai vendo, né? Que uma coisa é, ah, tá, eu tenho um incômodo aqui que eu quero fazer uma plástica. A outra coisa é eu tenho um, depois eu tenho outro, depois eu tenho outro, né? Que é ela está buscando alguma coisa ali que ela não está encontrando, né? Uhum. Parece que esse si mesmo é que está perdido, assim, sem, é, sem esse lugar no mundo, né? E aí ela vai buscando através disso, mas ela não encontra, porque não Sim, é aí que ela vai encontrar, né? perfeito. começa com a tatuagem, mas ela foi se ampliando. São essas transformações corporais, as Tá. cirurgias plásticas e o problema gravíssimo, a redesignação de gênero. Uhum. Uhum. Então, foi a partir disso que a gente começou, então, a tentar ver o que acontece aí. Fomos Uhum. atrás de muitos depoimentos de pessoas que fazem transformações corporais extremas, né? Uhum. Desde eh, eh, mulher vampiro que se transformou totalmente com garras, furos, né? O cara que se pinta todo de bolinhas, que é o homem tigre, né? O homem lagarto que bifurca a língua, coisas assim. O menino zumbi, né? Então, se Uhum. são todas as coisas que estão no nosso texto, acho que estão nesse texto. Então, o menino zumbi que depois se matou, né? Que Olha. a gente também coloca no texto, né? Que às vezes acontece dessas pessoas acharem, apesar de não ser através dessas buscas extremas, elas acabam achando algum lugar no mundo dessa maneira. Uhum. Então, como a mulher vampiro, né, que ela então achou um lugar da mulher que está se expressando contra as violências que ela sofreu, e dentro disso ela achou uma comunidade que a acolheu. Uhum. Então, às vezes também a gente não vai, nós não vamos para os extremos de dizer que tudo vai dar errado de um jeito ou de outro, É né? Mas patologia, isso, no sentido que é só patologia. Porque essas é, pessoas às vezes encontram uma Uhum. possibilidade de ver. É esquisito aos nossos olhos, por assim dizer, né? Mas Uhum. acaba encontrando por um tempo, por um pouco tempo, alguns se matam, alguns não encontram, mas Uhum. alguma coisa é encontrada, né? Então, o que chamou a atenção quando eu começamos a ver esses depoimentos, você tem encontra na internet, tudo, não são pessoas psicóticas, Uhum. Uhum. são pessoas que têm uma relação com a realidade, sabem o que estão fazendo, têm uns depoimentos muito engraçados, assim, né? Uhum. Do tipo, as pessoas me acham estranho, mas eu acho esse mundo muito estranho, Mais né? estranho ainda. Aham. Ainda. E então isso a gente foi vendo, daí encontramos um problema quando a gente estava escrevendo esse texto. Tá. E é um problema psicanalítico, né? Uhum. Porque se você olhar bem na psicanálise, a identidade não é um problema psicanalítico. Por Uhum. quê?
que quando Freud descobre que nós somos compostos de partes, Uhum. não há uma identidade, não há uma unidade do sujeito. Você tem partes desse sujeito funcionando de uma Uhum. maneira dinâmica, né? Uhum. Então, até na literatura se fala que isso não é um problema propriamente psicanalítico, Uhum. que nós não estamos procurando a verdadeira identidade, o verdadeiro si mesmo. Nós estamos procurando com os nossos pacientes uma possibilidade de viver, um lugar para viver, uma Uhum. possibilidade, como diz Freud, de amar, aproveitar da existência, coisas assim. Então, isso nos apresentou uma questão paradoxal, que é a seguinte: mesmo que a identidade não seja um problema psicanalítico, nós vemos no nosso consultório as perguntas: o que que eu sou, para onde eu vou, o que que eu faço, o que que eu escolho, o que que tem a ver comigo, o que que não tem a ver comigo. Então, Uhum. o problema identitário é nosso, a Perfeito. solução identitária não é nossa. Uhum. O problema de acompanhar as pessoas, né? E isso, então, fez um casamento, e aí eu acho que tem uma novidade no nosso texto, que é entre a noção de ser, Uhum. a teoria do desenvolvimento, que apresenta diversos modos de ser e estar no mundo, tá ok? Uhum. Modos que nós, inclusive, fizemos o trabalho de associar isso com fases do desenvolvimento, de determinados tipos de relação de objeto, que caracterizam modos de viver a relação transferencial. Então, Perfeito. quando a gente, no nosso texto, fazemos a distinção, existem alguns modos de ser e estar no mundo. Inicialmente, eu sou independente do mundo, como o bebê dentro da barriga da mãe, né? Uhum. Sou num imperativo, sem nenhuma qualificação, sem nenhum predicado, sem nada. Depois, na transicionalidade, eu sou com o outro, né? Uhum. Ainda eu e outro, o mundo interno, o mundo externo. Assim, depois, quando chegamos na primeira distinção, eu aqui, você aí, né? Eu sou diferente de. E depois, Uhum. mais para frente ainda, eu sou diferente de no triângulo edípico, né? Uhum. E isso configura modos de viver a relação transferencial. Perfeito. Nesse sentido, nós fazemos esse entendimento teórico sobre os diversos modos de ser, os diversos modos de ser e estar no mundo. Mostramos que isso pode ter a ver com relação, como é que isso pode ser vivido no processo analítico. E, Uhum. ao mostrar isso, você vê dinâmicas, modos diferentes de você manejar a relação transferencial, dependendo do tipo de experiência de ser que está acontecendo ali E você na. falou, eles não são psicóticos, mas aí eu acho que tem um ponto assim, não são todos, né? Mas como você está falando, vão existir todos os tipos de pessoas, né? Então, Uhum. assim, eu não diria a priori, não, então eles não são psicóticos, né? Concordo. Então em todas as etapas do desenvolvimento, né, me parece, assim, a gente está falando da dinâmica do falso self, né? Ah, Tipo, Não, né? também, não Não é só. só, Não, pelo seguinte, não esses só, caras né? não são tá, exatamente falso self. tá. Como Tá? é que entra o falso self nessa discussão? O falso self, a maneira que eu entendo o falso self é o seguinte: é aquele personagem que a gente usa para dizer que está tudo bem no elevador, né? Aham. Você briga em casa, precisa dar aula, você vai lá e dá aula, né? Hum. Você está com um problema com um filho doente, ou você brigou em casa, ou tem problema na família, enfim, qualquer coisa assim, você vai para o consultório Uhum. e consegue atender, o paciente está em função dele. Então, num certo sentido, a função do falso self é nos colocar em relação com o mundo de uma maneira possível. Tá, No entanto, tem algumas pessoas que isso não é possível. tá. Eles precisam de um falso self muito eficiente e Uhum. dá conta da relação com o mundo. E o que seria alguma coisa mais espontânea, por assim dizer, fica subjugada por esse nosso funcionário, relações públicas que lida com o mundo. Uhum. Então, o falso self, eu diria o seguinte: ele não é alguma coisa a ser, ele faz parte da pessoa, Tá. é a parte essencial da pessoa, né? Uhum. Como short de banho, o taier,
o terno que você coloca para ir em determinadas situações, e você não vai de terno na praia, né? Uhum. Eles são modos adaptativos, assim. E nesses casos de grandes transformações corporais, eu diria que eles não são falso self. Eles são uma tentativa de modificação do self para encontrar um lugar para viver. Se você lembrar do filme Crash, do É, um desses, é do Cronenberg. Cronenberg, É, Cronenberg, exatamente. Lá, o personagem fala qual que é o objetivo deles. O Uhum. objetivo é a transformação do corpo humano pela alta tecnologia. Uhum. Para quê? Para encontrar a si mesmo. Entendi. Uhum. Então, eles não são falsos, né? Uhum. Eles exercem aquilo como sendo eles mesmos, a custas deles mesmos, a custa Perfeito. de muita dor, de muita transformação corporal. Por isso que nós fizemos, e aí eu acho que Lígia pode falar mais, a associação desse tipo de procura identitária com as adicções. No Uhum. livro da Lígia começa, eu vou trazer aqui a citação que tem do Eigen no início do seu livro, né? Você quer citar? não, pode falar. E o Eigen diz o seguinte: o adicto não procura o prazer, ele procura a si mesmo. É. Uhum. Então, isso foi uma Lígia que Ele apontou. fala que ele não quer escapar, mas ele quer buscar a si mesmo, né? Perfeito. É essa a tese, Lígia, assim, só já indo para a segunda parte do livro, você tem textos muito interessantes assim, que me chamaram a atenção pelo título, né, as adicções aos objetos e aos outros, né? Aí você vai falar dos tipos de adicção e tal, mas tem um capítulo aqui cujo título me chamou a atenção também, Mães de Bebês em UTI. Queria que você comentasse um pouquinho também, se tem experiência no hospital, mas antes da gente ir para o hospital, as adicções, assim, como é que faz esse link, né, com o falso self, essa busca de si mesmo? Como é que isso aparece aí? Então, é nesse sentido que eu também trouxe que, tanto nesses casos das transformações quanto das adições, que Uhum. eu até coloquei também isso no texto, que eu falei assim, que o Leopoldo falou, eles não são psicóticos, mas eu falei sim, alguns são, porque a Uhum. gente pode encontrar pacientes psicóticos, a gente pode encontrar pacientes neuróticos e pode encontrar pacientes borderline e falso self. Então, a gente pode encontrar todos esses tipos de paciente, porque são vários tipos. Isso aparece de diversas maneiras, Uhum. né? Uhum. Então, a gente trouxe algumas, mas aí o Winnicott fala mais, então, dessa busca de si mesmo, né, que ocorreria por causa de falhas na transicionalidade. Ele está falando das adições aqui, Ah. mas eu também fui buscar na Joyce McDougall, que aprofundou esse tema, e eu acredito nisso através dos meus atendimentos, que a gente pode ampliar, então, pegando pacientes neuróticos, psicóticos e borderlines, né? Ou, como o Leopoldo também fala, e o Winnicott também, os deprimidos, né? Ah. Então, as adições podem aparecer nesses três tipos de paciente. E Uhum. cada um, como o Leopoldo falou, cada um a gente vai tratar de um jeito, por isso que é importante, então, a gente entender. E eu também escrevi um texto sobre isso, e o Léo também escreve isso quando ele fala do tratamento. Então, a gente vai ter que ver com que tipo de pessoa que a gente está lidando. Se a gente está Uhum. lidando com alguém muito regredido, se a gente está lidando com outro tipo de paciente, os deprimidos ou borderlines, ou a gente está lidando com um paciente que já é integrado, um paciente neurótico, que esse paciente neurótico a gente vai tratar, inclusive nas adições, com Uhum. uma psicanálise mais tradicional. Agora, se for um paciente muito regredido, um paciente psicótico, a gente vai ter que se adaptar a esse paciente. Uhum. E isso foi uma questão que eu vi muito no tratamento das adições. Felizmente, isso vem mudando, inclusive por causa da influência de Winnicott e outros psicanalistas que modificaram essa psicanálise, que não usam só essa psicanálise tradicional. Então, que a gente pode
nos adaptar a esse paciente mais regredido, que antes eu ouvia muito assim, quando eu também comecei a atender, que eu já comecei a atender adictos, e eu ouvia muito, não, esse tipo de paciente não dá certo, eles abandonam o tratamento como se assim, a culpa fosse do paciente. Esse Uhum. tipo de paciente não fica. E Sim. depois de conhecer melhor o Winnicott, de estudar melhor o Winnicott e outros psicanalistas, né, que então modificaram essa técnica, é que foi possível entender que, bom, se a gente usar a psicanálise tradicional para tratar esse paciente regredido, não dá certo mesmo. Perfeito. Então, essa questão da gente se adaptar, e é Tá? realmente, acho que a gente quis trazer isso nesse livro, é uma psicanálise muito diferente da tradicional. Perfeito. Uma coisa importante que ele já está falando, que é o seguinte: o objeto do nosso livro não é a psicanálise. O Uhum. objeto do nosso livro é o tratamento, Uhum. é a psicoterapia que de base psicanalítica, tudo é isso interessante, né? Na hora que você faz isso, então, primeiro, que você não quer que o paciente se comporte como a teoria. Isso é uma inversão absurda, assim, Uhum. né? Ou então, uma coisa que eu já ouvi, assim, ele já estava falando, eu lembrei, que é, esse paciente não tem demanda de análise. Uhum, Bom, quem tem demanda de análise, ninguém sabe nem direito o que que é para ter demanda, né? Ah, Coisas sim. assim. A outra, que tem a ver com isso que o Lígia estava falando também, é Uhum. que nós evitamos formulações totalitárias do tipo: todo adicto procura a si mesmo e não procura o prazer, né? Uhum. Que tem essa citação de que, em geral, os adictos procuram a si mesmos, né? Uhum. Há muitos sintomas de adicções que podem ter a ver com problemas edípicos, com Uhum. problemas, com angústias associadas a outras fases do desenvolvimento, né? Uhum. Então, essa adaptação é a adaptação à singularidade do paciente, aos diversos tipos de patologia, né? E aí você tem, então, uma caixa de ferramentas, por assim dizer, né? Uhum. Mais ampla, mais operativamente útil para Uhum. tratar destes pacientes, né? Perfeito. Esse é um dos aspectos, assim, de... é. No caso eu queria só lembrei de uma outra coisa, é, o que nos ligou adictos com essas pessoas que fazem transformações corporais, coisas assim, é porque o corpo é via corpo que a coisa acontece, Perfeito. Uhum. O né? corpo A corpo. atuação no corpo, né? Tá. De uma maneira ou de outra, tem uma atuação no corpo. Então, as Uhum. formulações de que falta processo simbólico, está correto, né? De que esses pacientes, como o Li já disse, às vezes têm uma dificuldade da relação mundo interno, mundo externo, realidade, fantasia, e nesse sentido, eles também estão mais próximos à psicose. Digamos que é difícil não pensar na psicose de uma pessoa que parte a língua no meio, coloca chifre, que é, né? Uhum. Então, pessoazinha que se alimenta de carne crua, porque é um leopardo, né? Sim, a gente fica suspeitando, né? Assim, como fazer o diagnóstico a partir desse tipo de vivência? Aham. E, ao mesmo tempo, a gente também compreender a possibilidade de cada um de estar Uhum. no mundo, né? Porque a gente também não vai poder enquadrar essas Claro. pessoas, né? Ou isso seja com esses tatuados, com os adictos, assim, porque antigamente os tratamentos tinham muito de uma coisa: você chega para o tratamento, não pode mais beber, não pode mais usar nada de droga, e se usar, vai sair do tratamento. Só que Uhum. assim, a gente não dá para a gente querer escolher isso, né? Então, inclusive, falando dessas transformações corporais, e se a melhor maneira de estar no mundo que a pessoa achou foi viver sozinha, como um Uhum. leopardo?
e aquilo é o jeito que faz ela se sentir melhor. Então, a gente também se abrir, né? Essa psicanálise que se adapta, que se abre, que não tem um jeito único, né? Se a pessoa precisar fumar maconha para viver, como é que vai ser isso para ela? Ou se ela precisa beber um uísque, o, a gente vai compreender aquilo dentro da possibilidade de cada um. Não é um jeito único que é assim, Hum. guerra às drogas, né? Uma proibição adaptacionista, né? Estou entendendo que assim, essa perspectiva winnicottiana, né, como a gente compreende o Winnicott, é sempre pensar nessas saídas que o sujeito encontrou para problemas do seu desenvolvimento emocional, né? E às vezes a saída foi essa aqui, né? Um pouquinho de tatuagem, um pouquinho a mais de cirurgia, ou uma substância que, né, E tomou o lugar do objeto transicional. como a gente colocou, eu digo a gente, porque a gente foi conversando, né, lá no texto também dos relacionamentos aditivos, que Uhum, eu coloco tipos de relacionamentos aditivos, né? E eu termino falando que tem relacionamentos aditivos que também podem servir para o amadurecimento. Ou seja, às vezes tem relacionamentos aditivos que também são a forma que aquela pessoa, a melhor maneira que elas acharam para viver. Né? Também, aí também a gente não vai banir os relacionamentos aditivos, sempre uhum. a gente vai tentar compreender o que é possível para cada um, né? Perfeito, perfeito. Interessante. Tem É o porque Lu... Uhum. Diga, Leopoldo. o amor, a dependência amorosa profunda, ela não precisa ser patologizada. Ela Uhum, pode ser uma grande dependência, profunda dependência e construtiva. O uhum, problema é quando Lígia, na experiência dela, percebeu que havia uma repetição. Uma mulher perdia o marido que era drogado, casava com outro que tinha a mesma dinâmica. E foi aí que ela percebeu esse tipo de coisa. E, uhum, e no aprofundamento do texto, ela falou: bom, mas e se vejo que tem, às vezes, coisas positivas nessa dependência amorosa? uhum, Então, casais que podem usar disso de uma maneira que construtiva, uhum, que não elimina a dependência, né? Mas ela constrói a possibilidade de estar junto, de fazer coisas no mundo, né? Então, isso, digamos, são os aspectos em direção à saúde dos uhum, relacionamentos afetivos, É, né? e tem a ver com a Joyce McDougall coloca bastante isso desse paradoxo da adicção, que a gente chama também de dependência, a gente chama dependência química, né? Então, assim, a pessoa se torna dependente porque ela não aceita a sua própria dependência uhum, emocional. Então, quando a pessoa consegue compreender e aceitar a sua própria dependência, inclusive emocional, inclusive se for profunda, como o Leopoldo falou, mas que ela aceite, não fique lutando contra ela. uhum, perfeito. Esse é um grande ponto. Esse é um aspecto clínico bem interessante, assim, porque é via uma experiência de dependência bem-sucedida Uhum. que você chega, você sai da dependência. É o É, vi- paradoxo. Uhum, é vivendo a dependência. Tem um livro que está sendo agora, eu acho que esse ano deve ser publicado, do Roberto Sweden, né, que se chama Regressão à Dependência, uma segunda chance para o desenvolvimento do ego, do self, alguma coisa assim, né? ótimo. Uhum, Então, e eu acho que é bem essa ideia de uhum, que a dependência cuidada com todos os entendimentos que a psicanálise pode fazer, que vai uhum, evitar relações mestre-discípulo, ser coach. Então, é uma dependência, digamos, bem cuidada para não virar submissão.
Perfeito. Então, esse é um elemento da dependência que a teoria de Winnicott, associada a toda a história da psicanálise, pode Hum, fazer. Então, não hum, se trata de ser mamãe bonzinha, de ser compreensivo, vem cá, aceitamos você do jeito que você é, tá tudo bem. Não é isso, né? uhum, É é um cuidado da dependência extremamente elaborado, né? uhum, Cirurgia de alto nível, né? Que exige, né? Exige eh, muito entendimento do que se está fazendo, né? uhum. A presença afetiva, né? Então, esse é um aspecto que eu acho que talvez apareça em todo o livro. Todo. Tem um texto em particular que, né, o título chama um pouco para isso, né? Vulnerabilidade e resiliência, que tem a ver um pouco, né? Eu acho, imagino que você vai tratar disso, assim, né? A questão da vulnerabilidade, a dependência, como que isso se relaciona? Esse um caso específico é o seguinte: sempre me incomodou muito a ideia da resiliência, como uma Tá. coisa, como uma coisa que as pessoas nascem com isso, a metáfora de que nós somos como um material que é mais resistente ou menos, sempre me incomodou muito isso. Então, eu Uhum. resolvi escrever um texto para mostrar que a resiliência não vem do céu, Uhum. a resiliência não vem do além. Ok? Uhum. A resiliência de algumas pessoas vem de algumas chances que essas pessoas tiveram de provisão ambiental adequada que as tornaram então resilientes. Uhum. É essa a ideia da resiliência. Ou seja, a resiliência não é uma potencialidade ou uma capacidade orgânica, né? Uhum. Ela é uma aquisição afetiva. Perfeito. E nesse sentido, nós podemos fazendo psicanálise, sendo provedores ambientais e tendo uma relação com o paciente, os tornar mais resilientes, Uhum. né, para as suas próprias dificuldades, para os seus próprios traumas, para as suas próprias coisas, assim. Então, Uhum. esse é um outro aspecto é, que vai apontando muito da a importância da presença afetiva, não sentimental, Uhum. nem cor-de-rosa, como às vezes se diz assim, do analista no contexto analítico. Exato. Estar atento que a relação transferencial é a reabertura desses processos de desenvolvimento, né? Então, o analista tem que estar lá afetivamente presente, né? De alguma forma. Transferencial é real. Uhum, Às vezes é um engano achar que porque que está projetando o que viveu na infância, aquilo não é real. Não, ela é real. E é por uhum. causa dessa realidade que ela tem efeito, Isso, né? perfeito. Uhum, interessante. E, Lídia, comenta um pouco da UTI dos bebês, assim, que história que foi essa? Mães de bebês em UTI neonatal. Então, essa história veio a partir da minha própria história, como mãe de uma filha de UTI. Olha só. É, aliás, de nós dois, né? Nós dois vivemos essa história juntos, Sim. como pais de UTI, mas eu quis escrever porque, apesar de sermos pais de UTI, eu Uhum. acho que é uma questão que afeta de maneira muito diferente a mãe e o pai. Uhum. E principalmente nesse momento inicial, onde há essa fusão aí mãe-bebê, a mãe está preparada hormonalmente e tudo para receber aquele bebê e que vem de uma maneira tão diferente, né? E ao mesmo tempo, quando eu tive a minha filha, eu já era mais velha, eu já tinha tido um filho que tinha nascido bem, então eu via isso, isso me fortalecia, porque eu já tinha alguma maturidade para aquilo, né? Mas ao mesmo tempo eu via mães tão novas ali, que era o primeiro filho, Uhum. e eu via
naquele contexto onde eu vivia, eu havia um despreparo muito grande para lidar com tudo que as mães vivem, com todo aquele turbilhão. Uhum. Então, assim, não havia um suporte emocional adequado para as mães, e eu acho que isso fazia muita falta. Ah, Né? É um contexto de uma montanha-russa emocional diária uhum, e dessa quebra de todo aquele sonho, de toda a expectativa daquele filho que você sonhou, que viria saudável, que viria tudo bem, que você ia levar para casa. uhum. E eu imagino também um retorno da dependência, a dependência absoluta, assim, né, da própria mãe, né, assim, não só do bebê, óbvio, né, mas eu acho que tem um retorno, né, uma reabertura, assim, da dependência absoluta da mãe também. Pois é, porque a mãe entra nesse estado para receber o filho e de Sim. repente essa mãe tem que sair, ela tem que ser adulta. E ela Aham. está regredida e ela tem que ser adulta para lidar com aquele contexto de risco de vida diário. Uhum. Então, realmente é um contraste. Situação que nós vivemos muitas vezes, assim, não só conosco, mas com as mães, que os médicos ou os chefes de UTI vinham dar o relatório, vinham conversar, vinham dar orientação. E o que a gente percebeu é que esses médicos ou as pessoas ali não tinham a mínima ideia de que aquela mãe, ela não está em condições cognitivas de uma mulher, de uma pessoa que está pensando logicamente, com distinção das coisas, né? E às vezes, enfim, tinha o quartinho das mães que ficavam ali esperando. Então, alguma coisa que a gente percebeu que a não compreensão disso tornava Uhum. essas mães, faziam essas mães sofrerem mais ou às vezes enfraquecerem mais, né? Uhum. No sentido de poderem retomar a si mesmas, poderem ter força para cuidar da situação, né? Essa situação de UTI nos ensinou muito, não só Isso. em relação à mãe, pai, mas quando Nina nasceu e teve que ficar na UTI e tudo, né? Eu, pensando em Winnicott, eu falei, ih, dançou. Com esse Você contexto, não falou. Esse que bom, a Bruna não falou. Eu que falei. Eu falei, meu Deus do céu. E agora? Eu falei, é tudo o contrário do que o Winnicott fala, porque o Winnicott fala, Uhum. a, a criança é ideal que ela seja cuidada só por uma pessoa ou duas, mas ao contrário disso, o Leopoldo falou assim: não, ela está tendo o que ela precisa. Ele conseguiu se manter ali Uhum. mais firme, e aí a gente se misturou. Mas quem se desesperou nesse ponto fui eu, e ele não, ele conseguiu falar não. O Uhum. Winnicott fala de uma maneira mais geral que a criança precisa ter, assim como a gente está falando que o paciente precisa de algo que pode ser diferente para cada um, Uhum. aquele bebê que estava na UTI, ele precisava de algo que ele estava tendo e que era diferente daquele bebê que então só ia ser cuidado por uma pessoa, mas a nossa bebê e as outras ali estavam tendo o que eles precisavam, no sentido de que eles precisavam sobreviver. Aquele Uhum. momento que eles precisavam era isso. E esses cuidados para a sobrevivência eles estavam tendo, a despeito da descrição de um filho saudável que tem ali no Winnicott, né? E eu Sim. acho que o Leopoldo conseguiu ter essa visão maior Uhum. naquele momento. Fez o holding. Fez o É, holding na mãe. exato. Fez o holding na mãe. E eu consegui, naquele momento eu falei, meu Deus, é tudo ao contrário, minha filha vai virar uma Sim. psicótica. Então, O assim, desespero. Exato. Terrível. Gente, estamos caminhando para o final, mas não queria deixar de comentar a primeira parte do livro, que começa com a ética do cuidado, falando, né, nesse primeiro capítulo, como eu mencionei, a compulsão à repetição como um impulso para a reparação, né, o artigo que eu já li e vou ler no seminário clínico, um artigo que eu trabalho bastante com os meus alunos, né, essa ideia do Leopoldo
que eu gosto muito dessa crítica, né, à ideia de compulsão à repetição, que vai aparecer no Winnicott, né, como crítica à pulsão de morte, no certo sentido. E o tratamento do trauma para psicanálise também. Queria que você comentasse, Leopoldo, se desse um pouquinho dessa ideia, né, assim, da compulsão à repetição que vai ser vista pelo Winnicott como, na verdade, esse impulso para reparação, um retorno, uma reabertura, né, a isso que vocês estão falando, a esses estados de dependência, para tentar de novo, né, para tentar fazer diferente, né, a partir de um colapso que aconteceu e que a partir daquele momento a pessoa não conseguiu resolver. Então não é uma compulsão à repetição no sentido de um princípio mortífero, inato, né, que está lá, mas é Completo. uma experiência da pessoa tentando resolver um colapso. Então, deixa eu fazer como a gente está no final, uma certa coisa que talvez junte essa primeira parte desses textos, é o seguinte: quando a gente fala a ética do cuidado e pensa isso como algo que dá uma tonalidade do atendimento clínico do ponto de vista de Winnicott, não é Uhum, só uma expressão bonita, palavra legal, não é isso, ok? uhum, Nós temos que lembrar, por exemplo, que o Winnicott diz o seguinte: o tratamento nada mais é do que tornar o desenvolvimento possível onde ele não foi. uhum, Então, os cuidados que a gente precisa ter são de diversos tipos e os mais variados para isso, né? Para que, tendo essa sustentação, e a sustentação às vezes exige a presença efetiva do analista com diversos tipos de relação, né? Para que o paciente vá se integrando ele mesmo e sentindo que ele vai se integrando e chegando numa certa autonomia, numa certa espontaneidade. Essa é a ideia geral da ética do cuidado, né? Que não é só uma palavra de ordem. Ela implica diversos tipos de cuidado em tal direção, né, visando isso e aquilo, ter o lugar do analista. Então, ele tem essa complexidade, assim, né? uhum, Não. Depois, a questão da compulsão à repetição vai na mesma direção, né? A compulsão à repetição, na verdade, Freud encontrou esse problema e uhum, tentou resolver isso daí com a pulsão de morte, né? Está uhum, dizendo, o paciente repete porque tem lá uma tensão interna que ele precisa descarregar, ok? uhum, Só que isso é muito energético, muito abstrato, você não vê a pessoa, ok? Agora, é interessante, se você pega essa mesma ideia que eu falei de que o tratamento é retomar o desenvolvimento. uhum, Então, a compulsão e repetição tem a ver com alguma coisa que é retomar o desenvolvimento. Só que é o próprio paciente tentando retomar o seu desenvolvimento. De que maneira? A ideia é a seguinte: o paciente está ante alguma coisa no mundo que é demais. Ele não uhum, tem como dar conta daquilo. Pode ser das coisas mais variadas, né? Não tendo conta não tendo como dar conta do mundo, do mundo, das coisas, acontece uma catástrofe com esse paciente. Ele é aniquilado no seu self, perde o poder de ação sobre o mundo. uhum, Bom, esse é o trauma, né? O que ele tem que fazer? Ultrapassar o trauma. uhum, Como é que ele vai ultrapassar o trauma? Ele tem que voltar a um momento logo anterior e a situação onde ele estava prestes a ser aniquilado, para que ali ele ultrapasse. Então ele uhum, precisa retomar todas as condições ambientais onde ele estava prestes a ser aniquilado para uhum. não ser aniquilado. Via de regra, ele é aniquilado de novo. Isso. Né? Então, por É. isso é a compulsão à repetição, que é uma tentativa, como diz Joyce McDougall, de autocura. Uhum, Então, ele não quer a destruição, ele não quer a aniquilação de si mesmo, ele não quer a catástrofe. Ele quer voltar ao momento anterior da catástrofe para, opa, pulei, me salvei, uhum. consegui, Consegui. né? Só que geralmente, sem uma sustentação ambiental adequada, ele sucumbe de novo. Isso. E aí você vê a compulsão à repetição. Perfeito. Então, Uhum. esse entendimento, Fábio, ele é um entendimento, tem um pouco de teoria, mas é algo que você pode falar para o paciente. Isso. Uhum.
Você pode dizer, cara, o que que você está procurando? É a oitava mulher que você casa, mulher errada para o casamento. Você não tem como consertar essa mulher. Estou falando de um caso clínico que eu atendi, né? Uhum, Então, e você pode então falar para o paciente, cara, o que que você está procurando? uhum, E ajudá-lo a entender que ele não está procurando a catástrofe, ele está uhum, procurando o momento anterior e a salvação da catástrofe, né? uhum. Parece isso que é clinicamente muito operativo, Isso, né, para o entendimento dessa situação, né? totalmente. No caso do trauma é parecido. Uhum, tudo a ver. Talvez um pouco mais complexo, porque o trauma talvez estabeleça certos padrões de reação ao mundo, Uhum, certos mecanismos de padrões de funcionamento no vazio, assim, né? uhum. Mas tem alguma coisa parecida, hein? Sim, tem a ver com a ideia do colapso, né? Assim, que o Winnicott fala, que às vezes a gente precisa mesmo comunicar para o paciente, né? O colapso já aconteceu, né? E você está Já tentando. aconteceu, mas qual que é a ideia? Aham. Dá ele do colapso. Isso, claro. A Aham. ideia não é que você foi aniquilado. A ideia é que Claro. antes de ser aniquilado, você estava lá. Exato. Aham. Então, você precisa recuperar esse momento onde a pessoa está. O que que a gente quer que os pacientes recuperem e qual é o esforço? Para que ela recupere a rédea da própria vida. Porque quando ela Per- foi aniquilada, ela perdeu. Uhum. Perfeito. Né? Adorei. É essa a ideia, assim. Uhum. Né? Muito bom. Exige muita presença. Exato. Exige a presença do analista, né? Tá, tem que estar ali, fazendo o holding. Uhum. Não como mãe, não Sim. como holding o lugar do morto, vem cá, meu bem, não é isso. Exige Uhum. encontro, parceria, distinção, é, Ogden às vezes fala Né? né, Maturidade. 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 Ogden às vezes acabei de ler um texto dele, ele fala, eu explico pouco e descrevo muito. Uhum. Explico pouco para o paciente o que que ele tem, o que que ele é, que não sei o quê, mas eu descrevo muito. Olha, tô isso que eu estou vendo, você está se sentindo assim, essa coisa. Então, para quê? Para que o Uhum. próprio paciente chegue nas suas explicações, nas suas coisas. Perfeito. Então, essa sustentação ambiental ativa, Uhum. né? Então, que exige do analista sutil, porque se o analista for muito inteligente, muito interventivo, né, o paciente vai se achar burro, vai se achar, vai se achar incompetente, impossível, Uhum. né? Você está ali para agir, né, e sumir, Uhum. né? Então, o final do tratamento analítico não é como disse Melanie Klein, né? É inveja e gratidão. E o paciente se coloca de joelhos e diz para o analista: obrigado por não ter me destruído pela minha pulsão de morte. Nada disso, né? No final da análise, o paciente vai embora, né? E de vez em quando te liga ou nunca mais lembra de você. Tá, ok? É por quê? Porque tudo que ele conseguiu na análise vai com ele, Uhum. né? É o bom uso do objeto. Ele pode te amar, mas se ele sair com gratidão, ele sai com dívida. Uhum. Né? Uhum. Sim, Então, é essa perspectiva, e nós analistas temos que estar preparados para esse tipo de sermos usados e sermos deixados. sim. Ó, dinâmicas do uso do objeto. Exata- Uhum. Última pergunta. Tem um QR Code aqui na página 31 dizendo que tem uma série de vídeos que vão apresentar os capítulos. É isso mesmo? É, nós Tá, resolvemos fazer bacana. cada capítulo, né, Ótimo. usando essa ideia. Então, são vídeos que têm uma playlist no YouTube, Ah, né? legal. Nós achamos que essa era uma maneira viva de trazer o que tem em cada um dos capítulos, assim. Ah, bacana. Então, para quem comprar o livro, gente, tá na página 31, QR Code, procurem lá com os vídeos do Leopoldo da Lígia, o livro sobre o qual a gente falou
é esse aqui, publicado pela Blucher no ano passado, Desenvolvimento Emocional e Prática Psicoterápica na perspectiva psicanalítica de Donald Winnicott. Queria agradecer mais uma vez a presença, trabalho aqui à noite, né, em nome da UFMG, meu nome, relembrar de fato, né, como o Leopoldo falou, que a gente está brincando junto aí há muito tempo e é sempre uma alegria muito, muito grande, né, poder brincar com você, Leopoldo, né, na Ampep, né, com a Lígia também, quando os encontros são em São Paulo, né, nos jantares deliciosos que vocês oferecem para a gente. Então, queria agradecer muitíssimo a presença de vocês dois. Sucesso no livro, importantíssimo, assim, uma ferramenta clínica, né, muito, muito importante para a gente, né, que está na universidade, que está na clínica. Então, recomendo a leitura, discussão aberta e franca, né, desse texto e dos outros textos que vocês estão produzindo. Queria agradecer mesmo pela presença de vocês, pelo trabalho aqui de divulgação. Muito obrigado. Obrigada também, a gente também agradece. Agradeço Valeu. a oportunidade e o bom papo, né? Valeu.